Mas vamos lá falar sobre dietas, né? Então, eu vou só comentar um pouquinho sobre essa questão da dieta, né? Que eu comentei que vai favorecer o estudo dirigido que eu passei por último agora para vocês, tá? Aí nós vamos entrar no alinhamento conceitual, falar sobre só algumas dietas, porque são inúmeras dietas, né? Plano de alimentação e saúde aí, inclusive, até assim... querendo entrar. Tem gente querendo entrar aí ainda, tá mandando o grupo. Não apareceu aqui para mim, não. O William. Ah, o William deu. Agora que apareceu. Mas aí, pessoal, são inúmeras dietas, né? Aí até teve aquela pergunta aí que me fizeram no particular sobre a dieta de Duncan, né? E eu vou só falar um pouquinho dela também, só porque o pessoal perguntou, mas a gente, com base na explanação da aula, vai dar para vocês tirarem algumas conclusões sobre várias dietas aí, tá? Do ponto de vista bioquímico, fisiológico, né? E saudável, tá? Porque muitas vezes começa a discussão em cima de dieta, mas ela é boa para isso. Tudo bem, eu não vou entrar no mérito se a dieta ela é boa para alguma pessoa, se ela é ruim para outra pessoa. Eu só vou explicar os mecanismos que muitas vezes acontecem por trás com o nosso corpo dessas dietas, que a gente precisa compreender um pouquinho delas aí para a gente conseguir tomar as melhores decisões que a gente precisa na hora de orientar ou comentar sobre alguma dieta aí nas redes sociais, né, até evitando as fake news aí, tá? Muitas vezes, quando a gente vai falar de dieta, toda vez, pessoal, a gente vai ficar com isso aí em mente, ó. Todo mundo tem uma dieta milagrosa, todo mundo sabe uma dieta que é perfeita para outra pessoa, né? E todo mundo sabe as receitas mágicas, né? E aí, toda vez, se vocês procurarem na internet lá, dietas mágicas, a gente vai ter muitas dietas mágicas, né? Associadas aí a pílulas mágicas, questões... mas se a gente observar a fundo mesmo, está muito relacionado com questões econômicas, né? As pessoas vendem muitas coisas na internet que algumas vezes não tem muito fundamento, né? Mas que as pessoas acabam ganhando um certo dinheiro em cima disso. Então, toda dieta, depois que a pessoa faz ela, você vai ver que as pessoas vendem vários livros sobre aquelas dietas, aumenta o poder econômico, depois, na hora que vem as consequências, a pessoa já não está mais ali para dar as justificativas necessárias, tá? Então, eu só peço para a gente ficar bastante atento, né, essas questões econômicas. Esse vídeo aqui das pílulas mágicas... Mucha gente no se preocupa tanto por el problema como por la solución. Y la mayoría busca soluciones depois, milagrosas. ele está lá no site também, pessoal. Esse vídeo dessas pílulas mágicas, ele está no site, tá? Do Curta Saúde. Depois vocês podem procurar ele lá. Eu também tento mandar ele para vocês no WhatsApp, tá? O que acontece? Vocês vão ver que descobriram a pílula mágica aí para a obesidade. Aí eu vou pedir para vocês depois assistirem esse vídeo para vocês acompanharem como que o mercado coloca algumas coisas e como que as pessoas compram mesmo essas ideias, tá? E a gente tem várias definições aí, eu comentei um pouco até sobre essa lâmina aqui em aulas passadas, que eu até falei naquele momento que eu estava falando sobre metabolismo com vocês, né? Metabolismo de carboidratos, né? Proteínas e gorduras. Existe, né? Até uma tendência evolutiva e evolucional, né? Que a gente fala assim, que o nosso metabolismo ele não mudou. De 10 mil anos para cá, o nosso metabolismo não mudou. A gente continua com o mesmo metabolismo, né? Desde a época das cavernas aí, a gente continua com o mesmo metabolismo. Mas por que naquela época as pessoas não eram obesas e hoje as pessoas
são obesas, né? Assim, a mudança não é no nosso metabolismo, a mudança está relacionada a alguma coisa externa ao nosso metabolismo, ou seja, está relacionado mais com comportamento, né, do que com o metabolismo em si. E aí, algumas dietas mesmo, vem as dietas paleolíticas aí, até para resgatar esse período aí dos tipos de alimentação, né? E na dieta paleolítica, se a gente observar, ela é uma dieta até interessante, que ela vai propor mesmo, né, que a gente volte mesmo para aquele período, né? Assim, como se estivesse naquele período, pensando numa dieta que a gente vai comer comida de verdade, igual eu tinha falado com vocês, a gente não vai comer comida processada, o minimamente processada, ou ultraprocessada, a gente vai comer comidas de verdade, né? Preferencialmente, comidas que têm um valor nutritivo mais elevado, né? A gente vai falar aí de comidas cruas, né? E além das comidas cruas, né, minimamente processadas, a gente também vai ter que lembrar que a dieta paleolítica, a gente não só tem que pensar na dieta, mas tem que pensar como o hábito daquela época também, né? A dieta, quando eu falo aí da época paleolítica, a gente tem que pensar que a gente tem que ter menores questões relacionadas com estresse, né, e ansiedade, né? A gente hoje em dia é muito acelerado, a gente está muito ansioso. Isso se redobra, né, nas questões com o ciclo circadiano. A gente está muito prejudicado nas questões do sono, então, quando a gente altera o sono, a gente tem uma grande possibilidade de alteração também do nosso metabolismo. Então, a gente tem que regular essa questão do nosso sono atualmente. E para além da questão do sono e dessa questão de uma cultura, né, do alimento aí, a gente também tem que lembrar quando eu falo da cultura, as relações sociais que a gente tem com o alimento, né? Muitas vezes, nós mineiros aí temos uma coisa muito forte com as comidas, principalmente, né? Com queijo, tutu mineiro, a feijoada mineira, são todas comidas que têm uma característica social importante, mas, assim, que elas são muito calóricas, né? E, para além disso também, comentando ainda na dieta paleolítica, ela está totalmente associada também com o aumento da atividade física, né? E hoje, principalmente no período de quarentena aí, a gente está comendo comidas de baixo valor nutricional, o ciclo circadiano e a higiene do sono está todo mundo prejudicada, que nós estamos trocando o dia com a noite, né? Isso prejudica imensamente o nosso metabolismo. Para além disso, as relações sociais, a gente só está mesmo através das lives aí, das aulas remotas, né, e dos contatos virtuais com as pessoas, e a atividade física também, ela está um pouco reduzida, né? O acesso à atividade está mais limitado, pensando aí numa população com um termo geral, ou seja, totalmente contrária a uma dieta paleolítica, que tem os princípios da dieta paleolítica aí, né? Ele é muito interessante, tá? E lembrando só, assim, a dieta paleolítica, ela é interessante porque a gente está falando de qualidade da alimentação, né? Alimentos com alto teor nutricional, e além da gente estar falando de qualidade da alimentação, a gente também vai voltar para a época lá e vai comentar da qualidade da atividade física, porque hoje, se a gente pensar aí, muitas vezes as pessoas ficam comentando aí, né? Quer fazer atividade física acessível? Começa a fazer caminhada. Aí as pessoas começam a fazer caminhada, que foram orientadas por uma intenção, né, de saúde, e querem ter benefícios maiores com a caminhada. Caminhada tem um baixíssimo gasto energético, né? Ainda mais dependendo como que a pessoa faz. Algumas vezes a pessoa faz caminhada conversando, né? E aí, porque ela acha que ela fez aquela atividade, muitas vezes depois
ela recompensa ali com uma alimentação um pouco diferente, né? Não suprindo ou passando das necessidades com o gasto que ela teve com a caminhada. Então, assim, quando eu falo de uma dieta, ó, de uma atividade física de qualidade, a gente tem que pensar numa atividade física combinada com uma boa alimentação, para que a gente não gere problemas futuros para essa pessoa, porque muitas vezes a pessoa começa a fazer uma atividade física, e dependendo da qualidade dessa atividade física, ela machuca e depois ela pega e cai para o sedentarismo mais pesado ainda do que ela estava anteriormente. Aí ela acaba engordando ainda mais, um efeito sanfona aí, associado a um trauma que ela pode ter tido durante essa atividade física aí. Então, quando eu falo de atividade física de qualidade, eu estou comentando, né, de atividade que a gente realmente mobilize, né, alguns hormônios, que a gente consiga mesmo atingir alguma mobilização a nível de substrato que a gente queira gastar, né, queira queimar esse substrato, para aí sim a gente conseguir ser eficiente naquela proposta que a gente está fazendo, né? Tanto com alimentação e atividade física. E até eu coloco nesse slide aí, ó, do HIIT, né? O treinamento combinado, aí vocês vão ver que eu vou vir com várias evidências aqui, o treinamento combinado, ele é o mais adequado atualmente, né? Combina exercício de força com exercícios cardiovasculares, né, com características para a via de ressíntese de ATP pela via anaeróbia, né, alática ou lática, e exercícios pela via aeróbia. Então, esses dois tipos de exercício, o ideal é que eles sejam combinados, para aí sim a gente ter um bom resultado. Não só durante o exercício, mas aquela questão que a gente está até colocada aqui embaixo aqui como EPOC, né? É o gasto energético que a gente tem aumentado depois do exercício. Aí, naquele vídeo que eu passei para vocês, os 10 passos para redução do peso, na etapa passada aí, explica um pouco dessa questão aí dos exercícios de alta intensidade, que eles geram depois, né, um déficit aí que você tem que pagar durante a recuperação. Isso é muito interessante, porque aí aumenta a taxa metabólica basal. A TMB que a gente discutiu em aulas passadas aí, tá? Professor, pode falar. Você falou que gera um bom resultado. Esse resultado quer dizer o quê? Eu estou fazendo desse jeito na academia. Mas eu quero saber se a intenção do seu resultado é a mesma que a minha. Não, olha só, foi boa a sua colocação, Richelle, porque assim, são duas intenções, né? A maioria das pessoas, o que a gente quer, né? A gente quer aumentar a massa muscular, definição e emagrecer, né? O primeiro sonho das pessoas são esses, né? É lógico que quando eu começo um processo, seja um planejamento dietético combinado com uma atividade física, eu tenho que primeiro apontar para uma direção para depois conseguir uma outra direção. Então, quando eu estou falando aí no começo dessa aula que eu até apresentei sobre isso, geralmente, tá, Richelle, a gente foca primeiro para redução da massa gorda corporal, e aí, consequentemente, quando você reduz a massa gorda, você pode até conseguir manter a massa muscular, mas acaba que você perde um pouco de massa muscular. Para depois, no segundo momento, você fazer manutenção da massa gorda e começar com o aumento da massa muscular, síntese proteica. Entendeu? Entendi, é essa a intenção mesmo, porque eu tô com gordura visceral, mas nos outros treinos eu não consigo aumentar a carga por não ter força, e aí eu vou ter que perder essa de repente não ter resultado muscular agora, mas para garantir força, diminuir na gordura. Porque primeiro, isso aí é igual o Rodrigo, naquela vez, né, comentou aí. Uma vez iniciando essa questão da nutrição associada
da atividade física, a gente tem que ir ao longo do tempo ir reavaliando, verificando se aquilo ali está surtindo efeito, o efeito esperado, né, que você almejou no primeiro momento, ou que você discutiu com o cliente ali, com o seu aluno, para, por exemplo, no espaço de 3 meses, aquilo ali está dando resultado? Aquilo ali que você programou, conseguiu atingir aquilo ali? Se não, o que vai ser importante você mudar, tanto do ponto de vista do exercício, quanto do ponto de vista da dieta? Aí depois você continua ainda com a proposta de continuar a avaliação. Atingiu aquele objetivo? Atingiu aquele objetivo, vamos passar para a próxima etapa. Então, o tempo todo, eu só citei o Rodrigo aí, o Calixto, por quê? Porque ele falou assim, Rony, então a gente tem que ficar mudando a dieta, a composição dela, a gente vai mudar de acordo com a nossa necessidade para aquele objetivo naquele momento. Tudo bem? Joia, no meu caso eu vou mudar também, ingerir mais proteína, menos Aí nós carboidrato. vamos começar uma discussão aqui para frente. Aí depois vocês vão fazer uma análise aí, tá? Joia, obrigada. Então vamos lá. Além dessa questão aí, gente, ó, não existe essa receita mágica aí, né? A gente tem que ir lembrando assim, o que eu falo com vocês aqui é com base no que eu tenho na literatura. E a literatura, geralmente os testes que são feitos aí com base nas melhores evidências, elas atingem a maior parte da população, mas tem sempre o erro amostral. Lembra que eu comentei lá nas primeiras aulas que tem o erro amostral? Então, o erro amostral pode acontecer que aquilo ali funcione para todo mundo, mas não funcione para você. Então, não existe receita mágica, né? Não existe essa questão de eu comprar uma perfeição. Então, querendo ou não, a gente tem que pegar o que a evidência está mostrando para a gente, aplicar e ir fazendo o teste. Funcionou? Beleza. Bola para o próximo objetivo. Não funcionou? Eu vou ter que fazer a readequação, porque aquele organismo ali responde de forma diferente. E aí eu tenho que tentar controlar a maior quantidade de variáveis possível para eu conseguir atingir o objetivo que aquele aluno tenha com a gente, tá? Pode falar. Pode falar. Por isso que é importante as periodizações com as quebras de homeostase, né? Os treinamentos, né? Isso aí. Aí você começa com a base, você começa com o treino de recuperação, cria uma base e depois você dá o choque. É interessante isso também. É por isso que tem que estar atrelado a alimentação junto com a atividade física, porque na atividade física a gente sabe fazer isso muito bem, mas na alimentação a gente fica um pouco perdido, né? Mas é isso aí mesmo. Tem que colocar no planejamento. Eu sempre, assim, Rodrigo, eu gosto, professor, de chamar de planejamento no primeiro momento do que periodização, tá? Embora a periodização seja um planejamento, que geralmente periodização a gente aplica para alguma competição. E geralmente a nomenclatura periodização a gente não aplica para uma pessoa que está simplesmente querendo perder um peso, entendeu? Aí geralmente eu chamo de planejamento. Mas, enfim, tudo é importante ter esse planejamento. Chame você ele de periodização, de planejamento, mas o bacana que você colocou aí é porque a periodização, ela fragmenta, fica melhor para você acompanhar e observar em períodos, entendeu? Entendi. Foi muito bem lembrado, assim. Querendo ou não, a gente pode aplicar, né, todas as questões da periodização, a gente pode aplicar também que não seja para uma atividade competitiva em si, né? Seja, talvez você coloque aí como critério de competição o próprio indivíduo querendo reduzir a massa gorda e aumentar a massa muscular, né? A evolução do aluno, né? Do aluno de personal também. Né? Aí, por isso que eu só pincelei naquela aula lá de avaliação física, porque é muito importante aquela aula ali para a gente de períodos em períodos acompanhando para ver se aquilo ali realmente está dando resultado, né? Porque a gente só simplesmente ficar no achismo com o aluno sem testar e sem medir não é muito bacana, mas é isso mesmo aí. Obrigado pela contribuição aí de uma referência aí, que é a periodização.
Lembrando que a periodização, quando a gente pega lá, até alguns exemplos mesmo da periodização tradicional de Bompa lá, ele vai colocar na periodização dele um psicólogo, né? Ele vai colocar um nutricionista, ele vai colocar ali um fisiologista, cada um dentro da periodização para aquele grupo de atletas ou para aquele atleta em si ali, ele vai dar uma determinada intervenção esperando que ocorra algumas respostas específicas, né, para melhoria da condição da progressão, né, da evolução do aluno, igual você comentou aí. Então tá, professor, muito obrigado. Vamos lá. Não, você que contribuiu a isso. O que acontece, pessoal? Então, só vamos tomar cuidado, né, com essas questões de pílulas mágicas aí, muito nessa questão do consumismo, porque cada um é cada um, e a gente tem que ser, dentro do possível, o mais profissional possível, e ir nessas tentativas aí com base nas evidências que são dadas para a gente, verificando e analisando e avaliando os alunos, igual o professor Rodrigo comentou, aí, em períodos, para que a gente consiga ter evolução com base nos objetivos que aquele aluno ali traçou com você, tá? O que você traçou para aquele aluno ali, né? Objetivo, lembrando que a gente traça junto com a pessoa, né? E aí, ó, a gente tem que observar, algumas pessoas culpabilizam, né, a genética, e aí, né, muitas vezes a gente com alguns testes consegue falar assim, não é culpa da sua genética, não, é você mesmo, né, que está com alguns comportamentos aqui, e que não está conseguindo atingir esse seu objetivo, porque você não está seguindo alguns preceitos para que esse objetivo seu seja alcançado, né? Igual eu coloquei lá, ó, 20 anos, esse problema da obesidade, ele existe aí, né? 50 mil anos, nosso código genético, aí eu falei até da época pré-história, é o mesmo, né? E a gente comenta um pouquinho de epigenética, né? Aspectos relacionados aí à epidemiologia, né? As condições de saúde da pessoa e a genética. Lembrando que a gente tem fenótipo, né, o genótipo, que são as características genéticas da pessoa, e o fenótipo, que é o meio aí que interfere muito nas questões do indivíduo, né? E as questões mesmo da questão da epigenética e da genética, é lógico que eu posso passar algumas alterações aí evolucionais, né, para outras gerações minhas, né? Já tem alguns estudos aí, se a pessoa tem um filho, né? Quando ela está num período dela que ela é muito obesa, ela passa essas características também pelo sêmen dela, né? No caso do homem aí, e a mulher também passa isso também através dos óvulos, né? Dela também. E a combinação pode dar, né, com as características genéticas aí, mesmo com a composição do fenótipo, né, das características que você adquiriu externas aí, somadas com as características genéticas, pode ser uma bomba explosiva aí para interferir no processo de aumento do peso de gordura corporal da criança que venha a ser construída ali, né, naquele novo código genético ali, tá? Mas, muitas vezes, né, a gente coloca mais a questão, ela está mais associada com fatores comportamentais do que muitas pessoas ficam culpando a genética delas, né? Tem um fator genético, sim, mas a maioria das vezes são questões comportamentais. Aí eu vou falar de qualidade aqui, só para informar, né? Nós vamos falar um pouquinho de exercício de força versus exercícios aeróbios, quais, né, que são os mais adequados, como, com a qualidade, planejamento e controle. Isso aí que a gente vem comentando aí, o compêndio de atividade física que eu falei com vocês na aula retrasada, né? E o planejamento dietético e exercício físico. Primeira coisa sobre hábitos, né? Essa foto aqui eu acho muito bacana, o pessoal compartilhou ela nas redes sociais aí,
Falei, deixa eu pegar para minha aula lá, que eu gosto bastante dessas fotos aí. Olha lá, você fala com a pessoa assim, vamos fazer academia? Ela fala assim, nossa, R$60, vou pagar muito caro na academia, né? Pizza, aí a pessoa pega e fala assim, não, pizza é barata, né? Aí você acha aí pizza por R$20, né? Você come 3 pizzas aí, a pessoa fala assim, isso aí para mim é baratinho, né? Terapia, ninguém quer pagar um trabalho como psicólogo, né? Acha que é caro. Mas beber lá, né? Fazer um dia de bar livre aí, né? As pessoas aderem mais fácil e acham que isso está barato, né? Fazer uma recuperação energética do ponto de vista espiritual, as pessoas acham caro, né? Olha lá, o open bar, né? Bar aberto aí, livre bebidas e comidas aí, a pessoa fala, não, baratinho, isso aí eu pago tranquilo. Cursos, né, para aperfeiçoamento, igual vocês estão investindo aí na formação de vocês, as pessoas falam, não, mas é caro demais, né? Aí, contrapartida, a pessoa compra um iPhone aí de não sei quantas prestações aí e fala assim, não, isso aqui cabe no meu orçamento, isso aqui é baratinho. Então, assim, a gente pesa alguns valores em algumas concepções e retira o valor desses preços, dessas questões, né, conforme as facilidades que a gente tem aí no dia a dia, né? Olha lá, esporte não dá tempo, leitura, Deus me livre, né? E ficar na atividade, mexendo no celular, não estou tendo tempo nenhum para ficar, tá muito pouco tempo para eu ficar mexendo no celular e outras coisas, né? Então, a gente tem que realmente redefinir prioridades. Então, nós estamos falando aqui puramente de comportamento, tá? Dietas, né? Qual que é a intenção da dieta? Oferecer lá substratos energéticos suficientes antes, durante e depois do exercício. Quando a gente está falando de dieta aqui, eu estou falando de dieta para nutrição esportiva, né? Eu não estou falando simplesmente para dieta igual as pessoas consideram aí, eu vou começar uma dieta. As pessoas fazem restrição alimentar e pronto, acabou. Então, as pessoas não querem compreender que a dieta, muitas vezes, ela pode ser uma dieta para aumentar o aporte energético e não de suprir o aporte energético. Então, tem dieta, né, que eu vou aumentar a quantidade de ingesta energética, e tem dieta que eu vou tirar a quantidade de ingesta energética, dependendo da época que eu tiver no meu planejamento, igual o Rodrigo comentou ali bem, de uma periodização, né? Se eu separar isso em períodos aí, o professor comentou bem aí, pode ser que, dependendo da época e do período que eu tô, eu posso ter um aporte maior de energia, eu posso ter um aporte maior ou de carboidrato, ou de proteína, ou de gordura, e dependendo do período, eu posso ter uma supressão de alguns desses macronutrientes aí. Então, vai depender muito do momento onde que a gente está, para a gente conseguir que seja mais eficaz, né? Eficiência aí seja mais efetivo, né? Eficiência e eficácia junto aí. Mas então eu vou comentar mais de dietas relacionadas com o exercício físico, tá? Lá, objetivos da dieta, né? Alcançar ótimo desempenho, otimizar a recuperação entre as sessões de treinamento, atingir e manter a composição corporal apropriada para os objetivos que você traçou, corrigir deficiências nutricionais, incorporar prática nutricional que promovam saúde a longo prazo e reduzir riscos de doença e otimizar a qualidade de vida. Então, tudo isso aqui, eu tenho relatado, né, a importância de uma dieta bem orientada e de qualidade, né? E aí, depois, se vocês quiserem também, essa autora aqui, que é a Krause, tá? Ela tem um livro também que fala sobre as relações nutricionais com o alimento também, e ela apresenta bastante relação durante o livro dela sobre várias composições da dieta, tanto para auxílio em algumas doenças, tanto para as condições de saúde, quanto também para o exercício físico, tá? O livro da Krause é do tamanho do livro de fisiologia do McCarthy, tá? Ele é grossão também, e é um livro muito bacana, bem ilustrado, bem descrito, muito bem embasado ali. Quem quiser
uma orientação para uma referência também é bom, tá? Dietas, né, esportivas adequadas aí, olha lá. E aí, igual eu comentei, né? Prover ingestão apropriada de energias, né, de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e água também, que a gente tem que considerar nessa questão da dieta aí. E lembrando, quando sempre a gente quiser saber, né, de algumas referências aí, tem a DRI, tem essa tabela aí, que é o que é o normal e o recomendado para a população em termos gerais, né? Que gira em torno aí de 55% de carboidrato, né? Depois 27% de proteínas e 22% de, 27% de lipídios e 22% de proteínas, né? Lembrando que tem sempre as faixas aqui, ó, de 45 a 65, proteína de 10 a 30 e gordura de 20 até 35. Então tem essa variação aí que a gente pode reduzir um pouco em uma, aumentar um pouco na outra, né? E sempre lembrar que tem a questão do balanço calórico que a gente tem que estar em mente. Se o balanço calórico está positivo, provavelmente você vai engordar, né? Gordura corporal. Se o balanço energético está negativo, você pode tanto perder gordura corporal quanto perder massa muscular também, dependendo da qualidade da dieta. Sempre tem que estar também com as informações dessa tabela aqui da TACO, para a gente saber qual que é as proporções de cada alimento que eu vou colocar perante a quantidade em gramas que vai ser fornecida daquele alimento ali para eu construir o planejamento dietético. Então, a gente já comentou isso aqui também em outras aulas passadas, mas isso aqui é muito importante para a gente saber qual a quantidade de proteína em gramas que cada refeição minha vai ter. Isso aqui ajuda muito para vocês nesse estudo dirigido que eu passei para vocês aí, estudo dirigido número 5, tá? Que aí tem tanto a questão das calorias, quanto a questão de todos os macronutrientes aqui distribuídos por cada alimento aí. Então, vamos lá. Manutenção do peso, reforço de novo, que é a questão da balança aí, né? Vai depender muito do aporte que você está dando de calorias e do gasto que você está dando de calorias, né? Esse livro aqui também está lá no site, no Curta Saúde, mas vocês podem digitar aí no Google, que vocês acham ele fácil, tá? Vem falando sobre várias dietas da moda, tá? Aí depois vocês podem pegar ele só, tem uma boa, é uma literatura muito, muito bem embasada, feita por nutricionistas aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Conheço várias delas, são muito boas essas profissionais, né? Dieta alcalina, eu tenho minhas considerações em relação a essa dieta alcalina, né? Tudo que cai no nosso corpo, pessoal, seja ácido ou seja básico, vai ser tudo tamponado para que depois consiga manter um pH dentro da normalidade, né? É lógico que, dependendo do alimento aí, pode gerar, durante um determinado tempo, um desequilíbrio ácido básico, né? De alcalinidade aí, ou de acidez, mas é só durante um período, né? Então, existe essas dietas, né, com base na alcalinidade dos alimentos aí, até algumas pessoas vão punindo alguns alimentos mesmo, não vão tomar refrigerante não, porque o refrigerante ele é muito ácido, aí você precisa tomar quantas quantidades de água para depois você equilibrar esse pH aí no corpo. Então, tem algumas coisas que são muitas falácias mesmo, tem algumas coisas que têm evidências científicas, e tem algumas coisas ainda, que igual apresenta nessa tabela aqui, ó, fora do corpo humano ele tem uma composição, e dentro do corpo humano ele muda a composição da acidez básica, né, ou alcalinidade ou acidez desse alimento, né, com combinação de outros subprodutos e outras reações químicas que nós temos em nosso organismo. Dieta, né, de glúten, aí tem dietas e sucos detox, nós temos a dieta de Duncan, que aí eu vou só comentar um pouquinho dela à frente aí, que é a dieta
que ela tem várias etapas, né, dentro da composição dela, dieta vegetariana, suplementação vitamínica, alimentos termogênicos, suco verde, água e berinjela, e aí a gente vem com algumas dessas dietas, né, dietas que o consumo maior de proteínas, né, a dieta cetogênica aí, proteínas e associadas também a gorduras, tá, e dietas só com base também em vegetais aí. Lembrando que a maioria dos vegetais, né, eles têm sua composição maior aqui, carboidratos, né? E essas dietas cetogênicas, elas têm sua composição aí maior as proteínas, né? Que são mais valorizadas nesse tipo de dieta. A dieta de Dukan, né? Eu comentei só basicamente na aula passada com vocês aí que esse médico ele foi até banido, né? Porque a dieta, assim, gente, ela começa aí com começo, ele é rápido e motivante, né? Mas depois ele vai tendo um aumento progressivo que a pessoa vai suprindo, né? Alguns alimentos à medida que ela vai acontecendo, tá? Mas ela pode dar alguns desdobramentos, alguns deles perigosos, tá? Porque no começo aí você tem alguns suprimentos mesmo, né? Restrição de carboidrato e gordura, tá? Aí a pessoa tem alguns benefícios disso aí e até recomenda mesmo, né? Que nesse período aí de supressão de carboidratos e gordura a pessoa faça um exercício físico, né? Até de baixa intensidade. Só que isso depois pode gerar algumas consequências para frente, né? Que geram outros agravos, né? Igual fui comentando aqui com vocês aqui, compulsões alimentares, né? Quando a gente supre de forma radical carboidratos e gorduras, a gente tem sérias consequências aí, tanto para a questão da proteína, né? No nosso corpo. Então, muitas vezes, depois, quando a pessoa faz a supressão muito radical desses dois macronutrientes aí, como efeito rebote, o corpo acaba reduzindo muito as questões da proteína no nosso corpo, né? Aí começa a pele ficar ressecada, cabelo começa a ficar aquele cabelo muito ressecado, né? Baixa imunidade. Aí a gente tem uma série de consequências que se desdobram com base nessas dietas, né? A gente até tem alguns benefícios aí, igual o pessoal fala, você pode comer à vontade, né? Desde que não entre muito nas questões dos carboidratos e das gorduras, né? Mas a gente tem algumas compensações, porque eu preciso do carboidrato mesmo, até para a proteína ser fonte de energia, né? E para eu fazer a síntese adequada da proteína, eu preciso também do carboidrato, né? E eu preciso da gordura para ter algumas questões hormonais também para o meu corpo atuar de forma saudável aí também, né? Depois, pessoal, a gente pode conversar, quem quiser a parte depois, um pouco mais específico sobre essas dietas, tá? Algumas delas aí para a gente detalhar, porque são muitas as dietas, tá? Lembrando aqui, né? Toda vez que eu vou falar de dietas, né? É importante a gente pensar numa ficha nutricional e lembrar que nós temos que trabalhar junto com o nutricionista. Essa disciplina não vai fazer que vocês sejam nutricionistas, né? Ela dá um embasamento para vocês, para conforme o nutricionista faça a dieta, vocês têm um embasamento para conversar com ele. Falar, olha, mas você acha que é adequado aqui, que você fez a supressão desse macronutriente aqui, você acha que é adequado? Você acha que não aumentou muita caloria aqui, não? Você acha que a gente não poderia, nesse momento aqui, restringir? Então, tem que ter uma conversa muito bem alinhada, né? Entre o profissional de educação física e o profissional de nutrição. E lembrar sempre da importância da avaliação, seja ela física e nutricional aí. E aí, vamos para a lógica do balanço energético.
Isso aqui, pessoal, eu vou entrar na dieta de Atkins, né? Que ele vai falar aí que a dieta rica em proteínas, né? E que restringe também a dieta low carb. E aí até já responde algumas questões aí da dieta de Duncan, tá? Nós já comentamos isso aqui em aulas passadas. Até que esse artigo do The Lancet aqui, né, que ele saiu em 2018, ele vem comentando, né? Não manter essa dieta em low carb acima, né, acima de 5 meses não, né? Porque isso aqui pode gerar sérias consequências à saúde, porque se eu tiver numa dieta de low carb, principalmente se o carboidrato tiver abaixo de 40%, eu posso ter alteração na minha taxa metabólica basal. Lembra que eu falei que era taxa metabólica basal lá era um MET, 3,5 ml de O2 por quilo por minuto, que é o VO2, né? Vamos colocar assim, o VO2 relativo de repouso. Essa taxa metabólica aí de gasto energético, imagina você reduzindo ela e depois ela não voltando ao normal, né? É igualzinho aquele exemplo que eu dei daquela usuária lá, que ela estava comendo muito abaixo da taxa metabólica basal dela, consequentemente, a taxa metabólica dela baixou para suprir o tanto que ela estava alimentando, né? Para dar as condições para mantê-la viva mesmo. Mas depois que a gente regulou a alimentação dela, o metabolismo dela voltou ao normal. Mas a gente fala assim, muitas vezes se a pessoa ficar com essa taxa, né, abaixo da taxa metabólica basal, com supressão aí, principalmente de carboidrato, durante um período maior do que 5 meses aí, pode ter consequências irreversíveis para o organismo, né? Para essa taxa metabólica aí descompensar e ir para baixo e depois não conseguir elevar ela novamente, né? E aí, se a pessoa volta à dieta dela normal, ela vai engordar o dobro, né? Aí é o efeito sanfona aí que a gente comenta. Nessa dieta aqui também, né, vai comentar que dentro do possível a gente não coma gorduras, né, animais, né, dê preferência para gordura de caráter vegetal, né? Lembrando aí que as gorduras vegetais, né, que é os óleos aí, ou, por exemplo, a gordura do abacate, né, a gordura das amêndoas aí, e das castanhas, não é que pode ser consumida à vontade, não, né? A gente tem que comer com moderação. E aqui que também, naquela época que eu falei disso aqui das gorduras, que eu falei para a gente tomar cuidado com a gordura hidrogenada, né? Que pega a gordura vegetal e altera a composição dela, que ela também passa a fazer mais mal do que a gordura animal, né? E aqui, pessoal, todas essas dietas que têm restrição calórica, os estudos todos já mostram. É gritante a redução da taxa metabólica basal, né? Professor, pode falar. Desculpa te interromper. É só porque já mudou o slide. Então, você sugere que ao invés de eu chegar na taxa metabólica basal dela correta na alimentação, eu vá fazendo como se fosse um desmame, indo aos poucos, ao invés de ir na quantidade de caloria correta que deveria ser? Porque se eu for de uma vez na caloria que deveria ser, pode gerar um ganho de peso, não é isso, certo? Você quis dizer? O detalhe é o seguinte, se você... É porque você tem a taxa metabólica basal. Essa taxa metabólica basal, eu estou falando que a gente não deve consumir abaixo dela, porque a taxa metabólica basal é para a gente viver. A gente nem está fazendo exercício físico, né? A gente só está mantendo o corpo aqui, a taxa metabólica basal, para manter meu corpo com as funções dos órgãos internos em funcionamento. Então, essa aí a gente não deve abaixar menor do que essa taxa metabólica basal, né? Varia porque minha taxa metabólica eu estava consumindo abaixo dela. Descobri, e mesmo assim fazendo atividade física. Aí você estava gerando uma taxa menor ainda, né? Isso, então para eu voltar a alimentar acima da taxa metabólica basal ou nela, né, no valor dela, eu vou
aos poucos ou eu coloco a caloria dentro do que já deve ser feito? Não. Para voltar para a taxa metabólica basal, você já pode voltar. Porque se você for, mesmo que você for voltando aos poucos, a questão gradativa, talvez até para uma questão do psicológico da pessoa, pode até ser, porque a pessoa fala assim, nossa, eu tô comendo comida demais agora, não é legal isso, né? Mas assim, aí você pode até ir aos poucos voltando por causa de uma questão psicológica. Mas se você conseguir, né, já voltar para a taxa metabólica basal, isso aí não tem problema nenhum, não. Porque, pela lógica matemática, o seu corpo já vai começar toda a regulação já automática, porque você já está na taxa metabólica basal, tá? Agora, Entendi. a gente tem que pensar pelos dois vieses, Ritier. Uma pessoa que está comendo muito acima da taxa metabólica basal, aí se vocês fizerem uma restrição também para chegar de uma vez perto da taxa metabólica basal, pode ser mais complicado para a pessoa, tá? Ela pode ter distúrbio de humor, ela pode não ter uma boa adesão à dieta, porque você fez uma mudança muito radical. Mas você está vendo que é mais por uma questão hormonal que vai interferir no psicológico do que por uma questão matemática. Se for por uma questão matemática e do corpo, era só você ir direto para o valor especificado, entendeu? Entendi, obrigada. Vamos lá. Então, pessoal, se a gente come menos da taxa metabólica basal, a gente tem alteração até, né, aqui, ó, é só que esse artigo que mostrou, né, o peso corporal de massa, né, massa livre de gordura, né, e massa muscular, tá? Quando tem uma restrição, né, que é um déficit energético, a gente tem uma redução da massa muscular, aí essa massa corporal aqui, muitas vezes, ela reduz um pouco também, né, corporal total, a livre de gordura aí, e o metabolismo, ele cai. Então, esse metabolismo caindo aqui, ó, muitas vezes não é importante, né, não é adequado, né, é isso que a gente está conversando aí, ficar abaixo da taxa metabólica basal não é bacana. Então, nunca restringir abaixo da taxa metabólica basal. Continuando falando sobre taxa metabólica basal e alimentação, a gente tem alguns procedimentos aqui que eu costumo relatar. Aí, Ritiel, talvez até te ajude um pouquinho, professora, para você observar aí, ó. Você tem uma taxa que alimentação, se alimenta, o basal seu seria 1.000 quilocalorias um exemplo, tá? Aí, com atividades diárias aí, basal, e você fornece as 1.000 calorias, você está em equilíbrio, você mantém o seu peso. Agora, se você faz uma dieta aí, né, restritiva, alimentar aí, olha lá, 800 quilocalorias, atividade da vida diária, o basal vai para 1.000 calorias. O que acontece? A gente tem um balanço energético negativo, isso a gente comentou em aula passada. Aqui, ó, o esperado, redução da massa magra, muscular, né, ou muscular, e ao longo do tempo possível aumento de gordura, porque você está comendo abaixo do metabolismo basal. Se você está comendo abaixo do metabolismo basal, essa questão aqui que depois... mas como é que eu vou aumentar meu peso, né? Aí eu falso magro. O corpo seu vai estar consumindo sua massa muscular e a gordura mesmo em si ele não vai estar gastando, né? Aí você vai ficar com uma baixa... vai mudar o seu metabolismo para baixo, e se a pessoa depois voltar ali, dependendo da qualidade da alimentação dela, pode ser que, como a taxa metabólica basal dela está baixa, e se a taxa metabólica depois não voltar aos níveis normais, aí essa pessoa, vamos supor, começar a comer lá as 1.000 calorias, vamos supor, igual está aqui, né?
ele estava comendo 800. Aí teve toda uma transformação no organismo dela, abaixo da taxa metabólica basal. Aí o corpo pega e regula para 800 calorias, ele é baixo o metabolismo, para aquilo ali ser a nova taxa metabólica basal. Aí depois a pessoa pega e fala assim, agora eu vou voltar novamente a comer 1000 calorias. Se a taxa metabólica basal não voltar ao normal do que ela era antes, essa pessoa aqui vai engordar, porque aquele alimento que ela vai ingerir depois ali, possivelmente vai gerar um balanço calórico positivo, que aí é o efeito sanfona que nós estamos falando aqui. E não vai ser de massa muscular, né? Vai ser de gordura, provavelmente aí. E aqui, a alimentação correta, né? Que a gente tem alimentação basal aí, o equilíbrio, né? Com base na minha taxa metabólica basal e faço exercício físico para gerar o balanço negativo, tá? Então, assim, eu equilibro a minha taxa metabólica basal da refeição e deixo o exercício gerar o balanço negativo, porque aí eu estou suprindo o meu corpo com as necessidades basais dele. E depois eu faço o exercício físico para gerar o balanço negativo. Aí sim, possivelmente eu vou ter uma redução da gordura sem reduzir a massa muscular, né? É lógico, também depende da qualidade da alimentação. Tem que ter as condições adequadas de carboidratos, proteínas e gorduras, né? Se tiver muito desbalanceado aí, pode ser também que o corpo perca massa muscular. Aqui, aquele exemplo que eu mostrei para você, só para exemplificar, ó, que a pessoa estava comendo muito abaixo, o metabolismo dela foi para metade do que o normal, né? Depois a gente mudou a dieta, aí a gente conseguiu que o metabolismo voltasse ao normal novamente, né? Isso aqui eu comentei. Rony, pode falar. tem algum balanço positivo ou todos os dois, mesmo esperado, vai ser negativo? Não, eu posso gerar um balanço positivo também, algumas vezes que eu, não sei se é isso que você perguntou, tá? Por exemplo, um aumento da massa muscular, eu vou fazer a pessoa, eu vou gerar um balanço positivo nela. Aí, provavelmente, gerando o gasto adequado, a pessoa vai tender a fazer síntese proteica, vai aumentar o peso corporal dela e pode aumentar um pouco a gordura corporal, mas não tanto, né? Então, eu posso também fazer uma dieta positiva, entendeu? Entendi. Vai depender da qualidade, como que você quer lá, o que você quer de resultado final, né? Se você quer uma hipertrofia, por exemplo, sarcoplasmática, ou se você quer uma hipertrofia tecidual. Se você quer mais tecido contrátil, miosina, actina, né? Ou se você quer mais mitocôndrias ou enzimas, né? Naquele que a gente fala ali que é hipertrofia sarcoplasmática. Um é mais inchado e o outro é mais seco, mas com mais massa muscular, né? Massa magra aí ou massa muscular mesmo em si. Massa seca. Aqui eu só falei da homeostase, nossa aula também está chegando nos momentos finais dela aí, tá? E aqui, ó, nessa aula, pessoal, eu coloco aqui tudo em gráficos, tá? Aqui, ó. E aí, igualzinho o professor Rodrigo comentou no começo, como se fosse uma periodização, tem períodos aí, ó, que se eu quero aumentar a massa muscular, ó, eu tenho combinação de carboidratos, gorduras e proteínas, ó. Então, querendo ou não, eu tenho que ter o aporte de carboidrato sempre necessário. Eu não posso suprimir esse carboidrato aqui, não, porque senão a pessoa não consegue nem fazer o treinamento adequado, né? E lembrando que quando eu aumento a quantidade de carboidrato aqui, ó, carboidrato ele vai carregar mais água, essa pessoa vai ficar mais inchada. Então, para a hipertrofia dele, vai aumentar mais. Se eu quiser mais força, aí eu tenho que começar a mexer um pouco nessa dieta dessa pessoa. E aqui tem todas as recomendações aqui, ó, tá?
que nessas recomendações aí todas, ó, para definição, ó, aqui na definição, a lógica mesmo é perder gordura. Aí aqui, ó como é que caiu a quantidade de carboidrato. Suprimiu o carboidrato, dieta low carb, né? Depois tem uma dieta de recuperação, período de transição aí. E aqui, pessoal, depois se vocês verem para frente, ó, tá? Existem todos uns cálculos aqui, aí que o Diego estava até falando, nossa, eu tô com dificuldade. Essa lâmina aqui depois, vocês podem me chamar no privado, que eu vou explicando ela para vocês mais adequadamente, tá? Aí vocês podem ver aqui, ó, que a dieta para esse indivíduo aqui, ó, foi de 2.272 quilocalorias, tá? Olha lá, 6 refeições por dia. Por refeição, a pessoa tinha que consumir 333 quilocalorias, sendo que das 333 calorias por refeição, a distribuição era essa aqui, ó. 18 gramas de carboidrato, 30 gramas de proteína e 20 gramas de gordura. Aí ficava assim, olha lá, ó, todo de horário em horário, ó, 365. É lógico que não é toda a dieta 333, mas a dieta no final do dia, ela tem que bater aquela caloria total ali que eu quero. E aí tem toda a distribuição, que é o lanche. Aí eu faço o cálculo com base naquela aula de metabolismo que eu falei com vocês. Carboidrato, né? 1 grama é igual a 4 quilocalorias. Aí a gente faz regra de 3 aqui e acha quanto que está sendo a caloria para essa grama de carboidrato que eu estou querendo, né? Primeiro eu achei isso aqui, ó. Aí eu vou fazer a proporção, multiplicar pelo valor que eu quero de carboidrato. Carboidrato estava aqui, ó, só mostrado aqui, ó, por exemplo, ó, cada tipo de dieta para um tipo de adaptação tem uma recomendação aqui. Essa recomendação, eu pego quanto que é que eu quero de ingestão calórica, e da ingestão calórica eu vou falando a quantidade que eu quero de proteína, de carboidrato e de gordura. Aí, com base naquela regra, né, na questão da calorimetria que eu fiz para vocês, naquela bomba calorimétrica lá que eu expliquei, como é que a gente degrada a proteína para saber quanto que é a quantidade calórica que tem 1 grama de proteína, de carboidrato e de gordura, a gente faz regra de 3 aqui e consegue fazer, por cada refeição do indivíduo, a quantidade desses alimentos. Aí depois eu vou colocar lá com base na TACO. Então, se eu quero 17 gramas de carboidrato, eu vou lá naquela tabela na TACO e vou ver quais alimentos que tem, que vão me fornecer a quantidade de gramas, né, de carboidrato que eu preciso com a quantidade de grama que eu tenho que ingerir desse alimento. Depois eu vou fazer isso para carboidrato, vou fazer isso para proteína e vou fazer isso para gordura, né? Aí eu coloco na balança, ó. Eu vou colocar na balança aqui 17 gramas de pão integral, por exemplo, um lanche, né? Eu posso comer 2 biscoitos, água e sal integral, vai dar aproximadamente essas 17 gramas aqui, ou um pão integral, né? As proteínas, para eu conseguir essas 33 gramas aqui por refeição, ou eu tenho que soro do leite aqui, né, que a gente está falando aqui, é da creatina, que nós estamos falando aqui um pouco, né, presente no soro do leite, ou então a gente está falando mesmo a gente pode substituir pela albumina, ou pode pegar o ovo, ou carnes magras aí, ou queijo, né, que vai dar essa quantidade aqui. Se eu pesar na balança, vai dar a quantidade de caloria. E a quantidade de gorduras, tá? No almoço, eu faço uma distribuição um pouco mais pesada, tá? Para suprir as necessidades. Aí, pessoal, depois a gente pode ir conversando mais à frente sobre essa questão da dieta, essas distribuições aqui, porque isso aqui, ó, é que eu falo com vocês que é a matemática da questão, né? Tá? E aí sempre está atrelada aquela tabela TACO, tá no contraponto aí. E aquilo lá, ó. Aí como é que fica a dieta lá, ó?
aos carboidratos todos distribuídos aqui, a quantidade de proteína, carboidrato, gordura, tudo foi distribuindo lá, deu as calorias aqui, ó, 337, 390, para chegar no final aqui com 2.560 quilocalorias lá, que fica próximo àquele cálculo que eu fiz. É lógico que a gente trabalha com medidas aproximadas, né? Pensando aí sempre na carga glicêmica dos alimentos todos, né? Que a gente já conversou isso atrás lá. E fazer essa distribuição de acordo com as nossas necessidades aí, tá? Então, aí tem muita discussão ainda para frente para a gente associar essa dieta com a qualidade do exercício.